Gostaria de fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo, né? Pensando aqui no momento que Jesus disse aos seus apóstolos: Pai nosso que estais no céu. Nesse momento, o céu de Jesus era o céu dos pescadores, né? Não era o céu de Galileu, onde estão os astros e as estrelas. Era ali, o céu dos pescadores. Então, o que ele quis dizer? Pai nosso, estais no céu. Está aqui, na atmosfera, em volta da gente, pertinho de nós, no ar que nós respiramos. Então, vamos respirar profundamente o Deus que está em torno de nós e está dentro de nós, com todo respeito por tudo que existe, que está impregnado de Deus, pela natureza, por toda a vida que existe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Obrigado por estarmos aqui hoje, nesse estudo. Nos dê clareza, nos dê intuição, nos dê alegria. Que assim seja. Amém. Oi, pessoal. Eu vou gravar novamente o estudo que a gente fez lá na fraternidade e não ficou gravado, ficou faltando muitas partes. Então, nós vamos repetir aqui hoje, vamos tentar fazer da melhor forma, tá? O assunto é a comunicabilidade dos espíritos e a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida, tá? Então, nós vamos começar lendo a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, vamos passar para a pergunta 464. Depois a gente comenta. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? A resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Ou cabe a vós a distinção. Então, nós somos alvos não só de benfeitores, mas de todo tipo de pessoa pela nossa sintonia, encarnadas e desencarnadas. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, veículo do pensamento. Ele se estende ao infinito como o ar é o veículo do som. Então, os nossos pensamentos, nós estamos mergulhados nos nossos pensamentos e nos pensamentos das pessoas que estão em volta da gente, né? O tempo todo. É como se nós estivéssemos mergulhados no mar, e o fluido cósmico universal fosse o mar. E tudo que está em volta da gente está nos influenciando o tempo todo, né? Então, vamos continuar aqui para a gente dar sequência a esse pensamento. Aos sinais dos celulares. Tá vendo? Esses são os sinais dos celulares. Vamos imaginar que nós somos um celular, tá? Nós estamos mergulhados nesse mundo de sinais aí. Olha para você ver. Isso aí não é tudo que tem. Tem muito mais do que isso aí, né? Isso aí já é um exemplo simplificado. Então, nós vamos fazer essa analogia. Temos muito mais tecnologia do que um celular. Captamos e emitimos sinais o tempo todo através da nossa pineal, tá?
Mas tá, a gente vai ver sobre isso. Porém, a gente não vem com manual. Temos que aprender a nos proteger dos fakes, dos golpes, dos algoritmos dos algoritmos que nos são impostos. O que são os algoritmos? Por exemplo, você está no Instagram, você só procura receita lá. Vai aparecer para você o tempo todo receita. Sempre. Então, a parte de você, primeiro, a primeira ideia. E aí, o que está em volta vai sintonizar e vai te dar mais daquilo que você pensou. Entendeu? Então, esses são os algoritmos, são as sintonias, né? E os fakes são as coisas que tentam colocar dentro das ideias que os espíritos negativos, e os positivos também, né? Tentam colocar dentro da cabeça da gente, pela nossa sintonia, tá? Então, cabe a nós, pelo conhecimento, pela nossa percepção, pela nossa clareza de vida, perceber o que é nosso, o que é positivo e o que é negativo, né? E através e a proteção. A proteção é o orar e o vigiar, a imposição que a gente tem de nós mesmos na nossa vida, tá? Os algoritmos são as influências que sofremos dos nossos pensamentos e sentimentos, tá? Usar a capinha e película para nos proteger. O que é? Isso na comparação com o celular, né? Gente, é oração. É oração, nos colocar num tubo de luz. Quando a gente vai num lugar que a gente sabe que é um lugar que tem uma energia mais negativa. Por exemplo, quando eu trabalhava eu dava aula e eu sofria muita influência negativa, então tinha muito enxaqueca o tempo todo, então eu passei a aprender a fazer essa proteção, me colocava dentro de um tubo de luz, numa armadura de luz azul e ia trabalhar. E aí eu comecei a melhorar, entendeu? Então a gente tem que aprender a se proteger. Além dos pensamentos positivos, da sintonia nossa com o bem, você também tem os truques, né? A armadilha de luz azul é um truque legal. A evolução está intimamente ligada aos detalhes que vamos descobrindo no autoconhecimento e na jornada espiritual, né? Com o estudo, com a vivência, com as experiências também, a gente vai aprendendo, né? Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui estudando para isso, para cada dia estar sabendo nos proteger mais, cada dia sermos melhores, né? O manual seria o autoconhecimento, né? Se a gente tivesse um manual de nós mesmos, a gente teria domínio de tudo. Então, a gente tendo o autoconhecimento, nós temos domínio de tudo, né? E vamos pensar que o Criador do ser humano é infinitamente mais inteligente, mais competente do que o Criador do celular. Então, nós somos seres completos, inteligentes, com potencial que a gente nem imagina. Então, a gente tem que se conhecer e aprender a usar o potencial que nós temos, né? Deus confia à nossa consciência a escolha do nosso caminho que devemos seguir. Então, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem uma consciência dessa essência do que é negativo e do que é positivo, né? A gente pode até ser enganado, mas nós temos essa consciência dessa essência dentro de nós. Praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança, vamos repelir a influência negativa. As coincidências. Por exemplo, quando começa a dar tudo errado na sua vida, você tem a sensação que está nadando contra a correnteza, pode saber que você tem que tomar outro rumo. Agora, as coincidências, está sempre acontecendo durante a sua vida, uma coincidência ou outra, são avisos divinos que seu caminho está certo.
é por aí mesmo que você deve trilhar, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade para perceber essas coisas. Agora vamos ler a pergunta 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Isso aí que eu falei. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tornar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, essa oração também é muito forte, é um mantra muito forte. Nos livrai-nos de todo mal, né? Tem uma energia muito poderosa essa oração. Então, agora nós vamos falar sobre a comunicabilidade dos médiuns e a mediunidade. O que se entende por médium? Médium é aquele que está no meio, né? Está intermediando, tá? A mediunidade é biológica. No livro dos médiuns está falando isso, que a mediunidade é biológica. Todos nós somos médiuns, né? Mas em algum grau, é até aquela sensação que a gente tem, uma percepção, uma intuição, as pequenas coisas, né, são mediunidades. A gente está intermediando isso de algum lugar, né? Mas é inerente a uma condição humana, que todos podem ser dotados, sem distinção, tá? Porém, o termo médium devemos usar para aquele que tem tarefa mediúnica. Isso também está no livro dos médiuns. Então, geralmente a gente fala, o médium é aquele que tem tarefa. Todos nós temos esse dom, num grau pequeno ou gigante, mas a gente chama de médium aquele que tem a tarefa, né? Mas uma pequena intuição que a gente tem já é uma mediunidade. Uma pequena percepção de um pensamento que não é seu é uma mediunidade, né? Temos a consciência profunda da sintonia com Deus e do poder divino. Dentro de nós, a essência da mediunidade e o encontro dessa consciência. Isso está no livro Pensamento e Vida. E vocês sabiam que a mediunidade tem um CID, o CID F44.3, dentro da medicina, é o CID da mediunidade. Ele fala lá que são estados de transe e possessão, tá? Agora esse é o CID 11, né? Agora já saiu um novo CID, CID 12. O CID 12 eu ainda não sei se tem mais alguma coisa, tá? Esse aí é do CID 11, né? Então, até a medicina também já está reconhecendo que muitas doenças, né, psiquiátricas são da mediunidade, são mediunidades incontroladas, né? Que já ficam, a pessoa já perde a noção de si, né? E não tem o domínio de si mais, por influência de espíritos negativos, né? Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os valores no capítulo da virtude e da inteligência. Essa frase está no Consolador, né, do Emmanuel. Então, através da mediunidade, muito conhecimento foi trazido para a humanidade. Muito conhecimento. Por exemplo, o conhecimento sobre
os tipos de corpos, sobre os chakras, os meridianos. Muitas coisas, muitas mais do que a gente imagina, foram trazidas para o nosso conhecimento através da mediunidade, né? Por espíritos superiores. Então, agora, mediunidade é talento do céu para o serviço de renovação do mundo, lâmpada que nos cabe acender aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. Isso é uma frase de Emmanuel. É muito importante e essencial para o bom desempenho, né, de um trabalho mediúnico, a humildade, né? É uma coisa essencial. Se o médium que vai se envaidecendo demais com aquele trabalho, os espíritos superiores podem se afastar dele, né? Então é muito importante a humildade e o amor pelo que está fazendo. O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Essa é uma frase de Kardec. Às vezes o médium tem um dom excelente. Ele tem a pineal dele está bem estruturada para receber os espíritos. Mas com a vaidade dele, com o desvio moral dele, ele não é um ser simpático aos espíritos superiores. Então eles vão se afastando, né? As diferentes manifestações dos espíritos acontecem através do perispírito pela pineal. Tá? A glândula pineal é um ponto de ligação entre a alma e o espírito. Essa frase é do René Descartes. Ele estudou muito a glândula pineal, né? E trouxe muito estudo interessante para a gente. A glândula fica ali, ó, nesse pontinho azul que vocês estão vendo. Ela está mais ou menos nessa direção. Se nossa cabeça fosse um bolo, a gente enfiasse o dedo aqui, de cá e de cá, a gente ia encontrar. Ela se chama pineal ou epífise, é a mesma glândula, tá? É a glândula da mediunidade. É uma glândula endócrina, um órgão sensorial, tá? Ela capta ondas do espectro magnético. Glândula endócrina é a glândula que capta. As glândulas exócrinas, elas liberam, né? Que liberam o hormônio no organismo. E a endócrina, ela capta, tá? Então, ela é como se fosse uma antena mesmo, que capta todos os sinais dos planetas, da Lua, do Sol, da natureza, tá? Como, por exemplo, ela capta, a mulher capta os sinais da Lua, por isso que ela tem a gestação de 9 meses, que é um ano lunar, tá? A menstruação, que é de 28 em 28 dias, que é o ciclo lunar, né? Então, assim, e dos planetas, tudo através da pineal. É uma antena mesmo ligada em comunicação com o universo e com os planos, com todos os planos, né? Ela capta ondas do espectro magnético com ou sem consciência. Estas informações vão para o tálamo. Tá vendo aí o tálamo? Ó, olha no desenho. O tálamo é como se fosse a nossa secretária eletrônica, que guarda todas as informações, entendeu? E descem para o hipotálamo, que está ligado à hipófise. E esta hipófise, ela influencia no nosso comportamento psicobiológico. Dependendo, você pode perder o domínio de si, etc. Então, por isso que às vezes a pessoa adoece, né? Ou então a pessoa perde esses médiuns descontrolados, né? Que não tem estudo, que não tem domínio de si e
ficam totalmente dominados por espíritos negativos e acabam indo para o hospício, perdendo o juízo mesmo, né? É por causa da falta de estrutura, de domínio, de entender o que está acontecendo com ele mesmo. É o complexo pineal, ó, esse desenho aí. Vamos ver agora. O desenvolvimento mediúnico seria tomar conta dessa sensopercepção, tá? Mediunidade é ligação ao coletivo, porque a pineal está ligada ao cosmo, né? Do jeito que eu falei. Ela se conecta com tudo através da pineal, tá? Ela capta informações astrofísicas e o nosso relógio cronobiológico. Integra os seres da natureza, une os seres entre si num propósito de paz e de amor. É a raiz desse trabalho, é a raiz do trabalho mediúnico, a pineal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo tem um médico que ele pesquisou muito a glândula pineal, sabe? Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu fiz um trechinho de uma palestra dele. Aí, ó. O complexo pineal. Agora, olha que interessante. O olho de Horus, desde a Grécia Antiga, eles já tinham conhecimento disso. Provavelmente trazido por algum médium, né? Olha que interessante. Aquele olho de Horus é uma cópia fiel do complexo pineal. Eu fiquei encantada quando eu descobri isso. Fiquei encantada. Muito legal. A pineal tem uma mandala de cristais de apatita que é específica para cada um, né? É como uma digital nossa. Cada um tem uma composição, uma formação diferente desses cristais de apatita, entendeu? Então, por isso que cada um tem um tipo de mediunidade, um tipo de comunicabilidade diferente com os espíritos. Ninguém é igual nesse sentido, entendeu? Como uma digital mesmo, né? É uma composição diferente desses cristais de apatita, ou tem mais ou tem menos, são diferentes, milhões e bilhões de composições diferentes dos cristais de apatita. É muito interessante isso, né? Então, às vezes a gente fala, né? Se tem uma bola de cristal, tem, é verdade, a gente tem uma bolinha de cristal dentro da cabeça. Então, é o seguinte, em volta de cada cristalzinho tem uma nuvem de elétron, entendeu? Que eles vão girando e se batendo, e aí formam uma energia, e através disso aí, dessa estrutura, que acontece a comunicabilidade dos espíritos. Vamos dizer assim, o espírito traz uma informação para as cristais captam essa informação, né? Então, esse giro de elétrons é como se traduzisse essa informação para a nossa dimensão compreender, tá? Então, é dessa forma que acontece. São estruturas organizadas, funcionais e magnéticas, esses cristais de apatita. Então, é uma calcificação que antigamente eles achavam que se calcificou não está funcionando mais, né? Então, os nossos dentes também são uma calcificação funcional, entendeu? Então, os cristais de apatita também são uma calcificação funcional, muito funcional, né? Na tarefa mediúnica, o mentor tem a chave de acesso para o contato, e o contato tem que ser uma adequação genética dos cristais, para que as ondas dos mentores possam usar o aparelho mediúnico. Então é o seguinte, você vai reencarnar com uma missão mediúnica,
já é preparado para você qual qual espírito que vai trabalhar com você nessa tarefa mediúnica, tá? Então, para uma comunicação perfeita, né, ele vai sintonizar com os seus cristais de apatita. Quer dizer, ele vai ter como se fosse uma chave, como se fosse um cartão de acesso para comunicar com você perfeitamente, entendeu? Então, isso, por exemplo, os mentores do Chico só comunicavam com ele. O Emmanuel comunicava com o Chico, ele tinha esse cartão de acesso. Né? A gente vai logo nos mais famosos para exemplificar, porque fica melhor. Já aconteceu, por exemplo, e acontece, né, muito, às vezes, uma casa espírita que tem um médium que recebe tal, aquela entidade, o médium morre. Às vezes o filho dele quer dar continuidade à obra, né, daquela casa espírita, ele também pode ser reestruturado para ele continuar recebendo aquela entidade. Então, assim, tudo é possível, né? Tudo é possível, porque se é para um trabalho de amor e de bem. Aí tem um vídeo que é desse Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estuda profundamente a pineal, é muito interessante, vou passar para vocês verem, eu já até coloquei lá no grupo um vídeo mais completo. Que coisa curiosa, você falou a questão de pineal, né? Você sabe que todos os seres vivos têm pineal, e os seres unicelulares e as plantas têm estruturas bioquímicas relativas ao quê? A estruturação do ritmo. Porque pineal é tempo, é ritmo. Então, o que acontece? O eixo bioquímico da bioquímica da pineal é o eixo melatoninérgico, é a estrutura bioquímica mais antiga da natureza. Pensa o seguinte, uma orquestra. Uma orquestra, deixa ela tocar sem o maestro. O violino adianta meio segundo, o tambor atrasa meio segundo. A orquestra já quebrou, porque o efeito é estrondoso. Por que o maestro se descabela? Você vê que o maestro é descabelado. Ele, para aqui, para ali, sobe aqui, sobe. Ele fica porque ele está percebendo, está atrasando aqui, está adiantando ali. Ele fica doido, a gente não percebe, mas ele está, não é? Bom, quantas espécies e quanta diversidade existe na natureza? Tudo formando a unidade de um ecossistema. Quem rege? Quem é o maestro? O maestro é o céu. O céu é que é comum para toda a natureza. Então a pineal, ela rastreia o céu. Então os seres, eles encontram, através da pineal, uma sincronia com o céu, e essa sincronia orquestra a unidade do ecossistema na diversidade dos seres. Então a pineal, ela é um órgão do coletivo. Agora, o que é céu? Você tem o céu de Jesus Cristo. Qual é o céu de Jesus Cristo? Jesus Cristo vivia com pescadores. O que o pescador preocupa? Se vai chover ou não. Ele vê aquelas nuvens, ele não vai pôr o barco dele. Então o céu de Jesus Cristo é por onde pairam as nuvens. É a atmosfera, é o céu que a gente respira. Porque às vezes a gente pensa o céu de Galileu, das estrelas que são distantes, que a gente não toca, que a gente não enxerga em tempo real. Você vê uma estrela Sirius, que é a estrela depois do Sol mais próxima de nós, está a 8 anos daqui. O brilho da estrela Sirius é o brilho de 8 anos atrás. Ela está a 8 anos-luz de distância. O que você vê é de 8 anos atrás. Então a estrela você não vê em tempo real. Então Deus está no céu, não é o céu das estrelas, não é o céu de Galileu, é o céu que você respira. Esse é o céu de Jesus Cristo. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, primeiro ele coloca que você só alcança a Deus conjugando o pronome nosso, é o coletivo. Depois que está no céu, e você inspira o mesmo ar que todos inspiram, porque o ar é o mesmo para todos em todos os tempos, a atmosfera não voou para a Lua. É o mesmo ar. Então ele é a representação do coletivo e a representação da vida, onde Deus está presente nessa ideia do coletivo. Então o que acontece? Parte da nossa respiração, tá? Ela vai trazer a assimilação do prana,
que é o fluido cósmico universal, e vai interferir na mente. Por isso que a meditação tem a respiração. A tua respiração, ela tem a parte involuntária, você não está pensando, mas você está respirando, é involuntário, e tem a parte voluntária, que eu posso acelerar minha respiração. Quando você consegue, com a tua respiração voluntária, igualar com a involuntária, é quando você conseguiu o status meditativo de perfeita integração com a natureza. Então o oxigênio que você inspira pelo nariz, porque o cérebro sai pelo nariz, se você cortar o nariz, tem um pedacinho do cérebro que sai pelo bulbo olfatório. O oxigênio que entra por ali impressiona o cérebro, aquela parte vai até a área superior da pineal. Então, esse céu também participa da elaboração da mente, quando nós trabalhamos essa consciência nossa e essa harmonia com a natureza e essa identidade através do processo meditativo, respiração. Depois tem o céu de Galileu. O céu de Galileu é o céu astrofísico. Então, os nossos ritmos dos hormônios seguem os astros. Uma gravidez humana é um ano lunar, vigília e sono é o sol, e assim coisas que a ciência vai descobrindo e que a pineal rastreia. E cada ser da natureza, esse rastreamento traz algum tipo de movimento que se coordena cooperativamente dentro do ecossistema. Depois tem um céu das outras dimensões do espaço, que é o espaço espiritual, que é quando você conecta com um outro espaço, onde, sei lá, você percebe a pessoa que deixou saudade, que já partiu, que está vivendo do outro lado, não é? E através do processo de visão mediúnica, que é um movimento astrofísico, porque é outra dimensão do espaço. Então, a pineal, ela tem esse poder de trazer essas informações desse universo, desses 3 céus, para interagir com o nosso corpo. Quando a gente tem a harmonia desses sistemas, é que a gente tem a harmonia corporal. Então, a pineal, quando você pensa, ela não é só um órgão, ela é um paradigma. Ela muda, é uma chave de ouro. Entende? E pensa que a pineal é um órgão, como o senso comum que a gente pode dizer? Não. Ela é uma convergência das linhas de tensão de força. Você pega, por exemplo, essa telinha aqui. Eu posso pôr num ponto. O que é esse ponto? É o centro de massa. É o ponto de convergência das tensões de forças. Não é? Então, a estrutura bioelétrica do corpo, ela tem um ponto de convergência na pineal. Entendeu? Então a pineal é um vetor resultante. É como você pegar uma bexiga e se amarra aquele nozinho. Entendeu? Então é essa... Você veja, né? Lá na Unispírito, que é a universidade que eu estou montando, eu coloquei o laboratório de pesquisa científica com uma pilastra, o Instituto Médico com outra pilastra e o Centro Holístico outra pilastra. O que é o Centro Holístico? O laboratório de pesquisa é a pesquisa de bancada, o Centro Holístico é a pesquisa da vivência, que também é uma forma de saber e que foi esquecido pela universidade. Que é o que eu ia falar para você do nosso Centro Holístico Caminho das Estrelas. Eu até ia falar para o pessoal entrar no Instagram, Caminho das Estrelas Oficial, não é? Inclusive a Marina, que é minha esposa, ela está lá na Ilha de Páscoa, a convite do Matias de Stefano, onde eles estão fazendo, em todo o planeta, um está no Alasca, outro está na Ilha de Páscoa, outro está não sei aonde, vários pontos, que são como pontos de acupuntura do planeta, fazendo uma ancoragem de energia. Eu estou achando muito interessante. Mas quer saber mesmo? O nosso planeta é parte do nosso corpo. Uhum. O seu corpo nem tem, a maior parte do seu corpo nem tem seu DNA. Porque a pele, que é o maior órgão do corpo, é toda tapetada por Streptococcus epidermidis. Se acabar essas bactérias, o corpo mofa. O teu trato, a tua boca e o trato superior, Streptococcus salivaris. Se acabar essas bactérias, você fica com sapinho, entre aspas, né? Aquela forma vulgar de dizer, que é fungo. O trato genital, Bacillus de Dordrein. O aparelho digestivo, Escherichia coli.
essa soma de bactérias é a maior parte das nossas células. E a gente é um zoológico. O nosso corpo é um zoológico. E o ar que a gente respira, o oxigênio, que é 21% do ar que a gente respira, oxigênio, 98% é produzido pelo fitoplâncton, que são algas azuis que ficam na superfície dos mares e dos lagos. Produz 98% do oxigênio que você respira. Como? O ar que você respira é um acordo entre uma estrela de quinta grandeza e um ser unicelular. E a maior parte do teu corpo não tem o seu DNA. Na verdade, você está convivendo com um abraço da natureza. Não dá para pensar você sem pensar em todas essas estruturas. Nós estamos completamente interligados. Então, nós estamos submersos no bioma. Não é? Então, quando a gente fala de pineal, a gente está falando de um paradigma, por uma quebra da estrutura de hierarquia de funcionamento do organismo, introduzindo esses sistemas na interação com as nossas células. Não é? Não sei se estou falando demais também. Não, aqui nunca vai ser demais. Então, inclusive estão falando que você tem que vir toda semana. Pelo menos uma vez por mês, acho que dá para voltar, né? Olha, se for pelo prazer que eu tenho de estar com vocês, o honorável guru do Himalaia, o honorável Alexandre, eu estaria sempre com o maior prazer, não é? Ainda mais porque eu não tenho com quem conversar esses assuntos. Entendeu? As pessoas me acham esquisito. Caramba, doutor. Vamos deixar um quadro fixo aqui com o doutor. Eu nunca vi o chat mais bonzinho. Mais apaixonado. Da história. Parabéns a todo mundo. Mais de 4.000 pessoas assistindo, todo mundo só mandando coração, felicidade. Porque é assim, né? O conhecimento é isso, né? É muito legal. Puxa, você falou essa coisa do conhecimento, sabe? Eu acho que não tem conhecimento sem afeto. Você quer ver uma coisa interessante? O André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, eu falo muito do Chico, eu adoro o Chico. A obra dele, né? Ele fala o fluido cósmico universal, né, que talvez seja o bóson de Higgs, não sei. Esse é um outro assunto. Ele chama de plasma divino. Olha que interessante a pedagogia dele. Se você fala fluido cósmico universal ou bóson de Higgs, seja o que for, é um objeto exterior. Quando você muda o nome para plasma divino, ele te abraça. A percepção é de abraçar. Então, o conhecimento, ele precisa dialogar com o coração. Senão a gente não assimila. O conteúdo, ele precisa tocar o nosso coração. O que é tocar o coração? O que faz o coração? O coração, ele impulsiona o sangue. Ele impulsiona o sangue. E ele permite que você se movimente. Ele permite que você interaja com o bioma aqui. Ele permite que você realize, que você concretize. Ele permite que você fale. Quando você fala, é uma ideia que materializa no som. Então, tudo que está na cabeça, né, transita pelo pescoço, e no pescoço é materializado. Então, o que acontece? Quando você vai ensinar, precisa que o conteúdo seja elaborado de tal sorte a falar para o coração. E falar para o coração é falar de uma forma que você possa exercer, sentir e exercer. Sabe? É importante a gente trabalhar essa pedagogia. Que o conhecimento fale ao coração, para que a gente possa exercer na nossa vida. Você que está ouvindo na internet, nós estamos formando, você está sintonizado com o assunto. O assunto tem uma sintonia de elevação. Então nós estamos formando um campo de força extraordinário. Esse campo é curativo, porque ele chama de nós a nossa essência, a nossa força interna, a nossa coesão com a luz divina. Ele chama. Por que ele chama? Porque é verdade. E você sente isso no teu coração. Então nós passamos a nos unir com uma força altamente transformadora. E não é por conta de mim, é por conta da nossa proposta de nos interligarmos. Por quê? Porque nós encontramos um ponto de convergência dos nossos interesses e da busca da verdade. Então, esse é um momento curativo,
sabe? É um momento para você parar um pouco, respirar fundo, encher o pulmão até onde não cabe mais, ativando o sistema autonômico colinérgico, a se acalmar, procurar o eu interior, esse eu profundo, conversar com as suas células, conversar com a tua realidade e dizer, não existe o impossível. Não existe o impossível. Existe o que eu não enxerguei, que eu posso enxergar, mas não existe o impossível, eu preciso rever minha vida. Sabe? É essa ciência que devolve para você o teu poder. Eu estou falando de uma pineal que tem no meio da tua cabeça, eu não estou falando de um objeto que está numa gaveta. Eu estou falando da anatomia, estou devolvendo para você saber que quando você deitar a cabeça no teu travesseiro, você tem um roteador de Wi-Fi que te conecta com mais do que você pode imaginar. E você sabe uma coisa curiosíssima? A gente olha muito no relógio e não olha o céu. O que acontece? Não desenvolvemos a cognição cósmica. Se você não faz arte, você não desenvolve a cognição artística, musical, relacional, não é? Soft skill, não é? A inteligência emocional, relacional. Por quê? Porque você lidando com aquilo, você desenvolve. Se você não olha o céu, refletindo sobre o infinito, olhando as estrelas, reparar no céu, você não desenvolve a cognição cósmica que te faz enxergar o futuro. Sabe o que acontece? Fica preso no passado. O passado, você passa a ser escravo do passado. Por falta de proposta, de visualização do futuro. Então não há um moto diretivo para você ir para onde você precisa de chegar, para onde você precisa de ir. Então as pessoas estão, eu não digo você que é uma pessoa iluminada, mas as pessoas em geral, elas estão mergulhadas no passado, elas vivem do passado, acumulam mágoas, acumulam culpas, e o presente fica como um visionário que parece que a gente está na lama, e nós não estamos. Mesmo uma semente que você enterra debaixo da terra, ao abrigo do sol, na lama, ela apodrece a casca, mas ela sobe o meristema e surge a planta. Então a gente tem que fazer igual a semente, sabe? Deixa o que não serve, deixa nesse solo e abre caminho para você, a tua essência, enxergar o sol, enxergar essa solução. Então a gente precisa fazer isso. Sabe? Sair dessa prisão mental. Não é? Desculpa, que eu não estou aqui para pregar nada para ninguém, eu só estou desabafando que eu não tenho com quem conversar essas coisas. Não, você tem 5.000 pessoas conversando agora. Você... Puxa, que a gente possa formar um elo de força transformador, que possa ser real isso, viu? Que a gente possa sair daqui com essa proposta. É super real, a gente está vendo aqui que é. Tanto por nós quanto pelo chat aqui. Cognição cósmica, gostei muito. Doutor, você quer fazer um merchan? Não, pode falar. Tá. O senhor falou que a glândula pineal é tempo. É. Me explica então o que é tempo e como a glândula pineal interpreta, entende o tempo. E mais uma segunda pergunta é, se a gente mexer na glândula pineal, a gente muda a nossa percepção e entendimento do tempo? Olha que curioso. Bom, primeiro eu vou começar pela última. Tá? Como a pineal é a convergência dos tecidos, a convergência das forças, para mexer na pineal você precisa mexer num conjunto sistêmico. Uhum. Não é mexer num pontinho. Não daria para mexer com ondas eletromagnéticas, cósmicas, sei lá, choque, não sei. Então, mas aí pronto. Choque, vamos supor, um choque. Mas é um fio dentro de uma estrutura sistêmica. Uhum. Veja, a pineal é a convergência de sistemas. Uhum. Para você mexer nela, você tem que mexer de forma coordenada em todos esses sistemas. Então nunca teve nenhum ser humano que por algum acidente do destino, da vida, a glândula pineal foi afetada e ele se deslocou, esse ser humano se deslocou no tempo? Não, tem os tumores de pineal, você tem que tirar a pineal, porque tem um tumor, um câncer, que são câncer grave de pineal. Não, acontece que ele perde a conexão geofísica. Então a pessoa ela fica muito planando, muito o mental, sem a coesão com o ecossistema. Sem o aterramento. Então ela perde os aspectos cronobiológicos que sustentam ela no ecossistema. Então ela fica muito, os fenômenos espirituais, eles ficam abertos, sem uma coordenação com o sistema.
não é? É uma experiência muito dolorida, porque são tumores muito graves. Tumores da linha média do corpo, eles são muito, muito sérios. Então, a questão é que para você, na prática, mexer em pineal, você tem que mexer nos sistemas. A sua estrutura do que você pensa, do que você sente, da sua proposta, de como você gerencia seu corpo, porque está tudo interligado, não é? Se você se alimenta da morte, essa é uma mensagem que você está passando. A pineal não se coordena com isso. Entendeu? Você precisa ver o que você coloca no seu prato. Ela é uma representação da tua preocupação com a natureza, com os seres sencientes que são os animais. Ela é uma... Sabe, a gente precisa se alfabetizar nesse processo. A Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo colocou no site que houve 300% de aumento de câncer e 300% do aumento de malformação congênita por agrotóxico no citron verde do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, sabe, a gente precisa ter um pouco de consciência. E a matança animal, isso daí é normal, isso? Isso não é normal. A natureza, ela não faz assim. Então, você está entendendo? Como é que eu vou dar um choque na pineal e, sabe, olha o que nós estamos vendo. Tem que ser um conjunto de transformação. Já está meio que sendo, pelo que eu estou entendendo, você está falando que o mundo, o que a gente está causando no mundo e na humanidade, está sendo literalmente um choque na pineal. O que eu estou querendo dizer, que para você atingir a pineal, você precisa coordenar forças que elas estão interligadas e a pineal vai ser o ponto de convergência. Então não adianta eu dar um choquinho na pineal. Eu preciso ir nas estruturas biopsíquicas, mente, corpo, espírito, destino. Eu preciso de trabalhar todas essas estruturas de forma coerente. Aí você atinge a pineal. Então agora nós vamos falar quais os tipos de mediunidade. A pineal, ela lida com o mundo espiritual. Captamos pela pineal toda a psicosfera pelas diferentes manifestações da mediunidade própria de cada um. É isso que eu falei. Cada um tem uma organização diferente dessa pineal, né? Então, cada um percebe. Mesmo se acontecer uma manifestação ali que todo mundo precisa perceber dentro de um trabalho mediúnico, mas cada um vai perceber de uma forma particular, que vai tocar melhor para ele, que vai sensibilizar melhor aquela pessoa. Então, nós temos a clarividência, né, que é através da visão, não é a visão física, que é a alma que vê, né? Você não vê com os olhos físicos. Temos a psicofonia, que é através da palavra, né? Na psicofonia, o médium pode ou usar o aparelho fonador do médium, ou intuir, né, mentalmente, e já vai saindo. Ele intui uma ideia na mente do médium, e aquela ideia vai se transformando em palavra e vai fluindo, né? Isso acontece muito, eu acredito que é mais frequente. Clareaudiência, né? Através da audição também, a pessoa vai escutando, né? Também não é com o ouvido, é dentro da cabeça. Na verdade, é através da pineal, né? A psicografia, né? Que o médium também pode usar a ideia que vem diretamente e direto na pineal e a pessoa vai escrevendo, ou usa a mão da pessoa, né, para escrever. O desenho ou pintura, que é a psicopictografia, né? A gente já viu muito quadro sendo pintado, muito desenho sendo pintado mediunicamente. Os médios empatas, né? São aqueles médios que têm muita empatia, são as esponjas. Isso aí que é dureza, né? Eu sou muito assim. A gente tem que fazer aquela armadura azul de luz, azul de proteção, porque às vezes a gente capta muita coisa que não é necessária, né? Tem hora que a gente precisa ter empatia para poder tá
percebendo as coisas, mas a gente tem que saber o momento de nos proteger. É o médio de desdobramento, é aquele que a gente já conhece, que faz o trabalho de desdobramento, que vai em outro plano espiritual para poder fazer algum tipo de trabalho. O médio de incorporação, né? Nem precisa falar, que é aquele que incorpora uma entidade para fazer os trabalhos. Médio de efeitos físicos, isso aí é aquele médio que utiliza os fluidos, né? Para poder fazer a materialização. É uma mediunidade mais rara e não já foi usada muito para poder dar credibilidade à espiritualidade, né? Mas nem tem mais necessidade de usar esse tipo de mediunidade. Médios de efeitos musicais, muito interessante isso aí. Vocês já viram que quando põe uma areia no tambor e toca uma música, faz uma vibração, a areia faz formas musicais, não de notas musicais, cria formas, né? Então, eu li num livro, esqueci agora o nome, sou ruim de nome, mas Mozart falou que a casa dele, no outro planeta, né? Em outro plano, ela é toda construída de música. Então, as formas que foram usadas para construir a casa dele foram música. Olha que coisa mais maravilhosa, que coisa que deve ser essa casa do Mozart, né? Então, assim, tem esses médiuns também que recebem, eu lembrei disso por causa da música, né? Os médiuns que recebem intuições sobre músicas, né? Eu acho que isso aí deve ser uma sensibilidade, sim, muito rara, né? E muito maravilhosa. Os médiuns de intuição, né? Que são muito comuns também. Às vezes a pessoa nem sabe que tem essa mediunidade de intuição, mas é muito comum, né? Muitas intuições que a gente tem são através da mediunidade, da comunicabilidade que a gente tem com algum espírito, que pode ser uma intuição positiva ou negativa, né? A gente tem que discernir isso. Os médiuns curadores, né? Isso todo mundo conhece muito bem, e depois a gente vai fazer um estudo para a gente fazer um estudo específico sobre médiuns curadores, tá? Quero muito isso. E os médiuns sonambúlicos, né? Que tem uma comunicabilidade nos sonhos, no sono, tá? A missão mediúnica. Uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção, né? Então, quem tem a missão mediúnica e abraça essa missão mediúnica tá caminhando a passos largos, né? Na evolução. Ele aceita essa missão mediúnica. Tem muito médium que está aí, né? Perdido no planeta sem conseguir pôr em prática, sem conseguir usar desse dom, né? Ou às vezes a pessoa se nega a usar esse dom. É a luz que traz consolo, cura, conhecimento, crescimento a todo o planeta. Isso eu já falei. Muitas coisas foram trazidas para o nosso planeta foi através da mediunidade. A mediunidade com Jesus. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso não precisa nem falar, né? Então, assim, uma pessoa que estudou, um médico, estudou, pagou faculdade, tal, usou,
ele pode ser numa cirurgia, num atendimento, sei lá, ele com certeza está sendo intuído, está sendo um médium no seu trabalho. E aí, esse trabalho ele precisa cobrar, porque ele é a sobrevivência dele. Então, ele é um médico que estudou para isso. Mas, num trabalho de cura, ou um outro tipo de trabalho, numa casa espírita, isso aí não pode ser cobrado, porque o dom, esse dom a gente não se esforçou para ter ele, não pagou para ter, né? Então, lógico que a gente tem um esforço de estudo, mas isso aí não é para o nosso crescimento pessoal, não é para cobrar. Então, a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, né? Isso não pode ser cobrado. Então, Jesus disse para a gente: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, ele deu a dica para a gente que a gente poderia, né, dependendo da nossa fé, a gente poderia também curar e expulsar os demônios. O expulsar os demônios aí fala um trabalho de desobsessão, né? Que não é expulsar, né? Hoje em dia a gente, até os demônios a gente tem que tratar eles com carinho, né? Os demônios são o quê? São espíritos que estão numa condição inferior. Não querendo ser superior a eles, mas estão num momento de fraqueza. Então, eles precisam ser redirecionados para a luz, né? Os espíritos superiores observam o médium, a sintonia, né? Então, é isso que eu já falei. Então, o médium é o tempo todo observado. Aliás, todos nós somos o tempo todo, né? Mas é muito importante a sinceridade, a franqueza, a fé, a dedicação nesse trabalho, né? Muito importante. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão, e essa não existe sem o concurso dos espíritos, né? Vamos supor, o médium que faz um trabalho e cobra. Ele marca um atendimento tal dia, tal hora. Ele tem certeza que o espírito vai estar lá para ajudar ele, para fazer esse atendimento? Não. Se for um espírito superior, com o tempo vai abandonar ele. E ele vai fazer esse trabalho com a ajuda de espíritos negativos. Nenhum médium pode garantir a obtenção de qualquer fenômeno em dado instante, né? Este tributo representa a alvorada das percepções humanas. Então, a mediunidade é isso, né? A importância que a gente dá para a mediunidade, para esse trabalho, para essa comunicabilidade com os espíritos, é a evolução. Hoje em dia, para você ver, ninguém mais tem vergonha de falar que é espírita. Antigamente, a minha mãe, ela tinha vergonha, ela não falava para todo mundo, porque as pessoas julgavam, achavam que era que fazia coisa errada, que mandava fazer isso e aquilo, né? Então existia esse preconceito. Então hoje já existe essa evolução de que todo mundo já respeita o espiritismo, já aceita essa comunicabilidade melhor, né? Já acredita, né? Agora eu quero dar uma atenção especial para 5 pontos aqui, ó. A vaidade. Eu já falei um pouco sobre isso, mas é muito importante que o médium não tenha vaidade deste trabalho de mediunidade, deste trabalho que ele faz como médium, entendeu? Porque esse trabalho é a entidade que está fazendo. Ele é apenas um canal.
Ele está apenas doando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito para essa comunicabilidade. Então, ele não tem nada de especial, pelo contrário, né? Quem tem esse dom de aflorado, essa missão de médium, é porque um compromisso grande a pessoa tem, né? E veio com esse trabalho, tá? Outra coisa importante da gente atentar é com a intriga, tá? Nesse trabalho, na casa espírita especialmente, não só na casa espírita, mas em qualquer ambiente, né? Em qualquer igreja, em qualquer sociedade que a gente esteja, em qualquer grupo social, porque a intriga é uma coisa que destrói muitos lugares, tá? Eu já vi muitos lugares ser destruídos por intriga, conversa que vai daqui, cada um que conta mais um ponto, e aí vão surgindo coisas que podem destruir. Então a gente tem que, no momento que vê uma situação dessa, a gente não ficar, deixar passar. Tomar atitude de cortar, sabe? De direcionar a coisa para outro lado, sabe? A gente tem que tomar uma posição de não deixar as coisas acontecerem nesse sentido. Outra coisa importante na mediunidade o Emmanuel falava muito isso para o Chico, né? Era disciplina. A disciplina com você persuadir com o estudo, você persuadir com os horários e a frequência que você tem nas reuniões, né? Então, porque se você trabalha com uma entidade que vai estar ali te ajudando, usando você para fazer um trabalho, aí você falta um dia, aí falta outro. Vai indo aquele espírito, ele vai vendo que não pode contar com você, né? Então é muito importante essa disciplina. O conhecimento é outra coisa importante, entendeu? Porque quanto mais a gente compreende como funciona o nosso aparelho, né, de receptor, nós somos o aparelho receptor. Quanto mais a gente compreende como ele funciona, como funciona a nossa mente, quanto mais conhecimento a gente tem de tudo, do trabalho de outras pessoas, melhor a gente vai ser instrumento de amor, de cura, um instrumento melhor, sabe, para esse trabalho de mediunidade, né? Outra coisa importante é o orai e vigiai, né? Todo dia a gente fazer a oração, pedir proteção, pedir para intuição, pedir para cada dia ser melhor, fazer tudo para cada dia ser melhor mesmo, né? E vigiar os nossos pensamentos, vigiar se existe um pensamento intruso, por que está ali, né? Então, esse vigiai é muito importante também. Se as nossas atitudes, né, estão de acordo com o que a gente quer, com o que a gente pensa, né? Então, é muito importante o orai e vigiai. Tipo, vós sois deuses, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. A gente tem que acreditar nisso. Acreditar com muita força e muita fé que a gente pode. E a gente perceber aquela intuição que vem, a gente ter a sensibilidade de perceber aquela intuição que vem, acreditar e atuar, né? Porque às vezes a gente pensa, será que é isso mesmo? Não, a gente tem que quando vem uma intuição, a gente está ali fazendo um trabalho sério, um trabalho de cura, ou seja lá outro trabalho, e você sente uma intuição
que é para o bem do outro. A gente tem que acreditar e atuar, né? Então, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E é isso. Aí são as fontes de onde eu pesquisei. E muito obrigada a todos.